Quer tirar ou renovar a sua CNH na melhor frota de Ferraz de Vasconcelos? A Automoto Escola BR possui carros novos, padronizados com direção elétrica. Categoria A moto, categoria B carro, categoria D ônibus, categoria E carreta. E também a CNH para portadores de necessidades especiais. Na Automoto Escola BR você se habilita com agilidade e seriedade. Visite a nossa Unidade 1, na Avenida Governador Jânio Quadros, 561, Parque Dourado. Ou na Unidade 2, na Rua Tiradentes, 38, Centro de Ferraz. Automoto Escola BR. Pizza com qualidade tem nome e endereço. Pizzaria Uala, Rua Miguel Ascoli, CTC Jardim Leila, em Ferraz de Vasconcelos. O formato de entrevista que você gosta de assistir, você encontra aqui na TV Ativo. As entrevistas são interativas e você pode participar comentando, curtindo, compartilhando ou sendo o próximo entrevistado. Acesse a TV Ativo no Facebook ou no YouTube e fique ligado, fique ativo. Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Começando agora mais um programa Expressão Sem Limites aqui pela TV Ativo. Sempre trazendo muita informação, sempre trazendo notícias da nossa cidade e sempre recebendo convidados excepcionais, convidados que dão crédito à nossa rede de comunicação, que é a TV Ativo. Nós estamos hoje com grandes visitantes, né? Nós estamos com a Dulce do Bem, que é uma das conselheiras da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Você pode ver aqui atrás de mim a Juliana Delfino e também a Kátia Santos. Gente, a gente vai conversar hoje sobre conselhos. Vamos ver quantos anos aí o Conselho Municipal da cidade de Ferraz de Vasconcelos, quais são as suas dificuldades, né? Como eles estão atuando em meio à pandemia, o que a pandemia tem atrapalhado, quais são as demandas que a pandemia tem deixado, com que as dificuldades das outras demandas têm sido deixado um pouco encostado por causa da pandemia. Elas vão explicar para a gente uma série de fatores, uma série de situações que é preciso ser transparente, é preciso passar para a comunidade, para a sociedade. As pessoas têm muita dúvida sobre o que é o Conselho e como o Conselho atua na cidade de Ferraz de Vasconcelos. E elas estão aqui hoje justamente para isso, para falar como o Conselho atua e quais são as demandas, as atuais demandas, né, de cada conselho, de respectivos conselhos. E a gente vai falar muito do que está por vir aí, de um evento muito importante que está para acontecer também, né, com os conselhos, e que a gente vai estar passando para você. A importância do conselho numa gestão, num governo, é de extrema importância, gente, porque como se funciona como se fosse a segunda Câmara Municipal. Eles estão lá também para cobrar do governo, né? Que as ações sejam feitas, que as melhorias sejam feitas, não tão quanto o vereador, que ali é casa de leis, eles fazem lei e também eles fiscalizam o executivo. Já o conselho, ele também tem uma participação nessas cobranças, e hoje a gente vai ouvir algumas demandas delas, né? Algumas cobranças serão feitas aqui no programa, né? No programa Expressão Sem Limites. Quero pedir para você que está em casa compartilhar esse programa, entra lá, nós estamos simultaneamente no Face e também no YouTube, então se der um probleminha no seu Face aí, corre lá no YouTube, você vai conseguir acompanhar a entrevista, tá bom? E vice-versa. Quero agradecer a sua companhia, a gente vai ficar junto aí mais ou menos até umas 7h30, 19 horas e 30 minutos. Quero contar com a participação de vocês, quero que vocês mandem os questionamentos, as perguntas aí, os apontamentos, para que a gente possa ler aqui, porque o programa é interativo. Vocês nos ajudam a fazer o programa, tá bom? Então, eu quero, antes de passar ali para as mulheradas, já agradecendo aí a vinda de vocês, né? Sempre digo que quando a gente faz um convite e os nossos convidados prontamente aceitam, isso daí
nos enche de orgulho, porque a gente vê que a emissora está crescendo e tem credibilidade, né? Porque quando não tem, você fala, não dá para ir, inventa uma desculpa ou outra, acaba não aparecendo. E a gente não tem problema com isso. Trabalhando sério, sempre a gente leva assim, prontamente, quando a gente liga para um convidado, fala, a gente precisa tratar tal assunto, e fala, sem problemas, vamos lá. E a gente fica muito satisfeito com isso. Dá aqui o meu boa noite aqui para o Sérgio, do Jornal Argumento, também do Ronaldo. Vou deixar vocês hoje, vamos fazer o contrário, vamos vocês saudar quem está em casa lá, e depois a gente vai apresentar nossos convidados aí diretamente. Fique à vontade. Sérgio. Bom, boa noite a quem está nos assistindo. Queria também estender uma boa noite para a Dulce do Bem, a Juliana Delfino e a Kátia Santos, que serão nossas 3 entrevistadas aqui. E vamos, com essas 3 brilhantes mulheres, fazer um bom programa hoje, né, Ronaldo? Tá certo. Vai meu boa noite para todos vocês que estão aí com a gente. E essas mulheres, acho que têm grandes coisas aqui para trazer para você. E você quiser perguntar também, só que quero deixar uma coisa bem clara aqui. Muitas das vezes as pessoas fazem perguntas e não dá para responder, ou as meninas depois elas vão estar entrando aí respondendo vocês, fica tranquilo, porque as pessoas às vezes querem que a gente respondamos todas as perguntas que vêm aqui, até onde der, a gente passou disso aí, a sequência nós deixamos para as meninas, tá certo, Marcos? Tá certo, perfeito. Eu vou apresentar aqui já uma das convidadas, depois eu vou pedir para o Ronaldo fazer uma apresentação de uma outra convidada, e assim o Sérgio fará também a apresentação de uma outra convidada. Eu vou falar da Dulce do Bem, que é uma pessoa que já esteve aqui na TV Ativo algumas vezes, né? Ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ela é articuladora em direitos e controle social da pastoral da criança, terapeuta e holística, né? Especialista em direito público, servidora do Estado de São Paulo. É isso, Dulce? Seja bem-vindo, viu, Dulce? Obrigado aí por aceitar esse convite mais uma vez e vir papear com a gente. Dá seu oi para quem está assistindo em casa. Tá ligado. Tá ligado. Isso. Primeiramente, agradecer pelo convite de vocês. E realmente a gente aceita de pronto, aceitamos, as meninas também aceitaram de pronto, porque é um convite que a gente aceita com muita honra, estar aqui conversando com a população de Ferraz de Vasconcelos e trazendo essa questão, esse aspecto da democracia participativa que se dá através dos conselhos municipais de saúde e que a gente precisa se apropriar desse espaço, porque é um espaço nosso, é um espaço da comunidade. E esse momento agradeço desde já, e a gente está aqui para bater um bom papo. E você viu que eu acrescentei aí no meu currículo, desde a última vez, terapeuta holística, né? E sou terapeuta holística. Nessa pandemia, passei me formando nessa área e estou aqui também nesse quesito da saúde integrativa também. Que maravilha. Obrigada. Seja bem-vinda, Dulce. Espero que a gente possa fazer um longo bate-papo aí, com muitos argumentos e com muito esclarecimento aí para a população. Ronaldo, apresenta aí a sua convidada. Vamos aí, porque os currículos das meninas aqui são fera, hein, Marcão? A Juliana Delfino, ela é jornalista, tá? E licenciada em História, atua há mais de 20 anos aí como militante do movimento social em defesa da cidadania, sobretudo nas questões pautadas pelo movimento negro e pela cultura e pela educação. Além disso, ela é representante regional do CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras no Alto Tietê, e membro fundadora da Casa Raízes, para quem não sabe, né, a Casa de Cultura Raízes, e coordenadora geral do projeto social no Instituto Melo Cordeiro. E além disso, olha que currículo dessa menina, hein? Atualmente participa do Conselho Municipal da Mulher e do Conselho Municipal da Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos. Confere aí, minha parceira. Manda seu alô, Júlio. Boa noite. Joga lá em cima o botão, o último. Tem uma máscara atrapalhando. Mas acho que não ligou ainda. Pode jogar lá em cima, lá pro último. Isso. Agora. Oi, agora foi. Sim. Boa noite. Gostaria também, igual a minha companheira Dulce, cumprimentar, né, a todos da TV Ativo, né, que por essa iniciativa, né, de um jornalismo coerente, de um jornalismo que traz a realidade de Ferraz de Vasconcelos, que é um jornalismo que é inclusivo, né, porque ouve todas as vertentes,
é um jornalismo que tem isenção, né, que quando você dá oportunidade de fala, né, para as pessoas, né, manifestarem os seus direitos, os seus argumentos, isso é muito importante para o processo democrático, né, para a evolução da nossa sociedade. Então, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui nessa TV, agradeço por estar tendo a oportunidade de falar de movimento social, por estar tendo a oportunidade de falar de conselho participativo, que é tudo que a gente acredita enquanto militante, na Casa de Cultura Raízes, na nossa movimentação social. A gente acredita na participação popular, né, como transformação social, né, como instrumento de transformação. Muito obrigada. Que isso. Tantas mulheres, né, empoderadas na cidade de Ferraz de Vasconcelos, e a gente às vezes não tem conhecimento, né? Às vezes parece que está escondido numa caixinha, né, Sérgio? E estão aí batalhando, lutando, né, exercendo com cidadania plena, né, as atividades aí que ajudam, sobretudo aí na administração da cidade de uma forma mais intensa na parte da cobrança, que ajuda as coisas a acontecerem. Parabéns aí vocês, viu, mulheres? Estão de parabéns mesmo. Sérgio, apresenta. Bom, eu acredito que nós estejamos vivendo a era do protagonismo, né? A era do protagonismo da comunidade negra, a era do protagonismo das mulheres, a era do protagonismo dos grupos que estão se colocando aí com militância, com força, trabalhando por uma causa, ou a causa geral da sociedade, mas eu acho que a época é propícia. Eu vou falar aqui da Kátia Aparecida Santos, né? A Kátia, ela é auxiliar de enfermagem, sindicalista, formada em Ciências do Trabalho. É isso, Kátia? Ela é diretora regional do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, que é o Saudesp. É do Estado de São Paulo? Estado de São Paulo. Membro da... Escreveu aqui membra, né? Eu estou acostumado a falar membro. Membra da direção plena da Central Única dos Trabalhadores, a CUT de São Paulo. É presidente do Fórum de Saúde do Alto Tietê. É conselheira de saúde dos municípios de Ferraz, Suzano e Itaquá. E é conselheira da Mulher de Mogi das Cruzes. Conselheira do COMP, Conselho da Igualdade Racial de Mogi das Cruzes e Itaquá. Ex-conselheira estadual de saúde, foi coordenadora da Plenária Nacional de Saúde e também coordenadora da subsede da CUT de Mogi das Cruzes, é isso? Então, seja bem-vinda. É isso. Só jogar lá para cima, total. É isso. Foi? Alô, som. É isso. Como as minhas colegas que antecederam... Acho que não saiu. Som? Agora sim. Agora sim. Como minhas colegas que antecederam, é uma satisfação enorme estar participando aqui. Agradeço o convite. Todas as vezes que nos convidar, estamos à disposição, né, a contribuir aqui com as informações, né, nos espaços em que nós ocupamos. Satisfação estar aqui compondo, junto com essas mulheres maravilhosas, guerreiras, aonde hoje nós vamos discutir as relações da igualdade e oportunidade, tanto na cidade como para as mulheres e dentro dos controles sociais. Então, é muito importante esse debate, até mesmo para a conscientização e conhecimento dos munícipes, né, que muitos eles ainda não têm a propriedade nem o conhecimento desses espaços, né, público em que eles também são participativos. Então, é muito importante esse debate e essa informação. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Muito bem. Essa é mais uma conselheira aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Eu quero mandar um abraço aqui para você que está nos acompanhando agora, a Monique, o Marcelo de Souza Ângelo, a Aline Moraes, o Márcio Silva, a Marlene Couto, a Dulce do Bem, que está aqui com a gente, a Maria Marlene, Elisete Santos, a Daniela Silva, o Juca Santos, a Cida Bal, Valdir Santos, Marisa Aparecida Gomes, o Antônio Brito, a Andrinéia Barbosa Gomes, a Janaína Santos, Valdemar Araújo e Cristina Jane. Gente, esse programa de hoje ele tem como finalidade
trazer para vocês informações sobre o Conselho. O que é o Conselho, como o Conselho funciona e que forma o Conselho tem trabalhado nesse tempo de pandemia. Porque algumas demandas, aparentemente, as pessoas têm visão que está meio abandonado, meio esquecido. Só se fala em pandemia, E aí a gente quer saber do Conselho até onde a pandemia tem atrapalhado as ações efetivas que os conselhos agiam, né, efetualmente, antes da pandemia. Então, a minha primeira pergunta para vocês, então a gente vai fazer assim, de forma aleatória, tá? O Sérgio vai vir com questões específicas, né, o Ronaldo também, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês no geral e vocês, as três, podem responder. Até onde o Conselho tem trabalhado, efetivamente, e conseguindo desvincular assim, um pouco a questão pandêmica das questões antipandêmica, né? Que é aquelas demandas que tinham antes de acontecer a pandemia, e hoje vocês parece que têm uma certa dificuldade em agir por causa da pandemia. Como que está acontecendo? Como vocês estão conseguindo dividir isso? A pandemia e, ao mesmo tempo, dar atenção às demandas anteriores à pandemia? Bom, as demandas, elas continuam, né? Tanto pós como na atual pandemia que existe. O Conselho de Saúde, eu vou falar, né, específico do Conselho de Saúde... Fala só um pouquinho mais perto do microfone. Ele tem caminhado lado a lado. Está certo que a prioridade maior é a pandemia, é a questão pandêmica, né? Mas as outras doenças, elas continuam existindo, né? E os usuários precisam do atendimento. Teve alguns que foram suspensos durante o período mais alto da curva, mas os atendimentos ele tem sido contínuo. Alguém quer falar? Bom, eu participo do Conselho de Assistência. Eu sou suplente, mas eu sou uma suplente presente. Então, eu estou praticamente em todas as reuniões do Conselho e, geralmente, assumo no lugar das titulares que, por alguma eventualidade, não conseguem participar das reuniões. Bom, o Conselho de Assistência ele manteve a regularidade das suas reuniões. Como todo processo, no início, teve o entendimento de qual seria o formato, qual canal tecnológico que iríamos fazer a reunião, mas aconteceram as reuniões virtuais, houve, né, as votações, os conselheiros participaram, votaram virtualmente. Agora já estamos no processo presencial das reuniões ordinárias, das reuniões extraordinárias, das comissões. No período pandêmico, teve um pouco de prejuízo na questão das visitas, né, nas entidades, nos órgãos, por conta da questão do contágio, foi suspenso as visitas, né, que geralmente os conselhos fazem até as entidades, até os prestadores de serviço relacionados à assistência social. Então, houve um período de ruptura nessa questão das visitas, mas do segundo semestre de 2021, essas visitas já foram retomadas, e já está tendo as visitações, as orientações para as entidades, tudo dentro da normalidade. E sempre houve a preocupação, em todo sentido, né, de estar auxiliando, né, as entidades, as pessoas que estão ligadas, na questão do atendimento ao usuário, né, que isso sempre foi a preocupação geral do Conselho e de todas as pessoas envolvidas na atuação dele, de como não interromper o atendimento ao usuário, né, de como fazer o serviço chegar nesse período de pandemia, nos períodos principalmente de maiores isolamento. Então, esse foi o maior desafio, né, do Conselho, de auxiliar as entidades e os prestadores de serviço nesse momento. Mas conseguimos alternativas, os serviços foram feitos, as pessoas foram alcançadas, né, que é uma coisa muito interessante de se saber, que o Conselho de Assistência ele é formado pelo poder público, né, pelas entidades formais, trabalhadores do SUAS e também os usuários do SUAS. Então,
muitas coisas que não estavam chegando, os usuários que são participantes do conselho traziam as denúncias para o conselho, e a gente pensava junto em como sanar essas deficiências do processo. Dulce. Bom, eu tenho a experiência de 15 anos no Conselho da Saúde aqui em Ferraz de Vasconcelos. Então, quando se fala em conselho, logo me vem Conselho da Saúde, né? Apesar de que agora eu estou desde o ano passado enquanto presidente do Conselho da Mulher. Mas eu vou falar primeiro do Conselho da Saúde, complementando o que a companheira Kátia falou. E ela é minha companheira mesma, viu? Já fomos até para Brasília defendendo políticas públicas aqui para Ferraz e para São Paulo num todo. A pandemia, no tempo de pandemia, 2020, 2021, o Conselho de Saúde teve que se reinventar. Teve que se reinventar porque o Conselho de Saúde, ele é um conselho que ele não pode acabar. Ele não pode ficar omisso, ele é obrigatório fazer suas reuniões ordinárias mensais. Por lei, ele é institucionalizado para aprovar, reprovar projetos, planos da Secretaria de Saúde, né? Se não passar pelo Conselho, não tem como efetivar esses planos, esses programas, tudo que se diz relacionado ao Conselho, a saúde municipal dentro de Ferraz de Vasconcelos, uma compra, um medicamento, um equipamento, um médico contratado, qualquer coisa, qualquer ação deve se passar pelo Conselho e deve ser aprovado. Por vezes, isso não acontece. Esse procedimento não acontece. E aí, a gente vai para o embate, né? A gente vai para o embate e a gente chama a lei e o regimento ao nosso favor até que isso aconteça. Então, o Conselho Municipal de Saúde de Ferraz de Vasconcelos teve que se reinventar. Tivemos que fazer, muitos conselhos acabaram nessa época, ficaram congelados, se congelaram no tempo, paralisaram durante a pandemia. Um deles foi o Conselho da Mulher, a outra gestão, ficou paralisado. O Conselho de Saúde não, trabalhou e trabalhou muito. E na pessoa do presidente Juca, nosso companheiro, que está aqui também assistindo, Juca, obrigada. Obrigada, Marlene, também companheira conselheira de saúde. Nós trabalhamos. E aí, como fazer essa reunião se não podia aglomerar? Como fazer essa reunião com distância, com distanciamento, com todas as recomendações da OMS na época e ainda vigorante até hoje? Como? Híbrida. Fizemos, não tinha nada em regimento nenhum, tinha fazer uma reunião híbrida, uns lá presencial e outros cá em casa acompanhando, né? E nós fizemos isso e nós dialogamos, nós fomos para o embate, nós aprovamos, reprovamos o que precisava reprovar. Aliás, ano passado foi reprovado 3 prestações de contas, todas com fundamentos, né? E aí, as prestações de conta que o governo tem que apresentar na Câmara, apresentar lá, elas têm que passar pelo crivo e pelos critérios do Conselho Municipal de Saúde, pela análise do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho deve aprovar ou reprovar com as devidas justificativas. E isso nós trabalhamos e efetuamos muito bem. Então, trouxe essa questão da gente se reinventar, trouxe essa dificuldade, mas nós superamos. Agora, passado o primeiro momento, nós ainda não estamos na pós-pandemia, nós estamos num momento mais tranquilo por conta da vacina, por conta do SUS, né, que viabilizou essa vacina, não por conta dos governos, mas do SUS, nós estamos mais tranquilos. Mas, ainda assim, tem pessoas que morrem por conta de outras patologias que não o Covid. E a gente precisa pensar nisso. O governo municipal precisa pensar nisso, precisa pensar nas filas de exames que aumentaram. Na pandemia, nas prestações de contas durante a pandemia, houve uma queda abrupta em relação antes da pandemia. Exames, consulta, ou seja, não temos consulta, não temos doente, não é isso. É que realmente não teve atendimento por conta da pandemia. Mas os doentes continuam existindo, a fila de exame continua existindo, né? E são exames simples que estão aí, demorando para sair o resultado. Precisamos regularizar nossas filas, as filas estão enormes. Há uma grande boa vontade do governo em melhorar. Criou-se o gripário, mas e aí? As filas continuam, o que está acontecendo?
E o Conselho de Saúde, como que pode ajudar nisso? Como que pode ver essa situação? Porque a gente traz o problema, mas tem que fazer parte da solução também, né? E uma dessas soluções que a gente está verificando junto ao Conselho, os membros do Conselho, é essa questão de conscientizar principalmente a população. Eu, você, quem está em casa, pega uma gripe, sabe-se que no posto de saúde tem uma fila enorme atendendo, tem os gripários, tem os atendimentos estendidos, horários estendidos, mas não dá conta. Então, gente, vamos nos prevenir, vamos nos precaver, vamos seguir as orientações de distanciamento, né? Tem muita gente de atestado, isso causa um prejuízo enorme na economia, todo mundo sabe, né? O trabalhador de atestado, e para isso a gente precisa se cuidar. Está gripado? Tem os grupos prioritários para fazer os exames, o teste rápido, porque não tem teste para todo mundo. De repente, todo mundo fica gripado, não tem teste para todo mundo. E nós sabemos que isso é consequência das festas do final de ano, das festas do início de ano. Nós sabemos disso, então vamos ter consciência, vamos procurar a unidade de saúde, mas se você achar uma febrezinha, uma gripe, não corra para o posto. Persista, verifique seu problema, esse sintoma, se é mesmo esse sintoma, mas isolamento principalmente. Se persistir o sintoma de uma gripe, de uma febre, aumentou, aí sim eu vou para o posto de saúde. Aí assim eu vou precisar do teste rápido dentro do grupo prioritário. Outra, não vou querer passar na frente do meu companheiro, da minha companheira, da minha irmã, meu irmão que está lá pior do que eu, porque eu tenho conhecimento com o vereador tal, com o vereador X. Essas coisas ainda acontecem. Coisas arcaicas que a gente tem que ter o conhecimento e a solidariedade que a situação do outro é pior do que a minha. E aí todos terão atendimento, porque se isso não acontecer, se a gente não tiver essa consciência, daqui a pouco vai ter que fechar as unidades também, como foi feito na pandemia, vai ter que paralisar os atendimentos para atender somente sintomas de gripe. Verdade. Muito bem. Licença, só para complementar a informação que a Dulce trouxe em relação à função do Conselho de Assistência, também é de aprovar orçamento, né, que é muito importante que as pessoas saibam, né, que todo orçamento que vem direcionado para a Secretaria de Assistência Social, ela passa pelo Conselho de Assistência Social também, pelo CMAS. Né? Então, é um conselho também que não poderia deixar de atuar, né, porque mensalmente, né, a gente tinha as ações, né, as políticas públicas para acompanhar, que não deixaram de serem feitas, e os orçamentos também passam, né, pelo crivo do Conselho. E também o Conselho foi importante na orientação das entidades e das pessoas que prestam serviço para a população. Né, fizemos um manual de acordo com a orientação da Vigilância Sanitária, da Comissão de Saúde, né, do município, orientando como as entidades iriam prestar os seus serviços para os usuários, né, os protocolos, né, que eram muito importantes, que os pais vinham aflitos. Vai ter atendimento? Não vai ter atendimento? Então, assim, o atendimento não foi interrompido. No período crítico, houve atendimento virtual, depois passou para a fase gradual, até chegar aos 100%, tudo dentro dos protocolos. Gente, é muito importante frisar aqui que os conselhos, muitas pessoas não sabiam qual é a finalidade do conselho, às vezes pensa que é só cobrar. E o conselho também tem esse livro aí de poder ficar aprovando as contas do governo. Né, o que foi investido, o que não foi investido, o que deixou de ser investido e deveria ser investido, tudo isso passa pelos conselhos, os conselhos têm esse poder de aprovar ou reprovar a conta lá. Então é muito importante, às vezes a população reclama, eu vou na Câmara, procuro o vereador, eu não acho, eu tento falar com a prefeita, não consigo, etc. e tal, fica difícil. Mas vocês têm o conselho também, porque o conselho é de fácil acesso, né? As pessoas podem, a município pode chegar e procurar, onde fica o Conselho da Saúde, vai lá, faz uma queixa, uma reclamação, né? Joga lá para cima deles, que são um conselho que estão lá para cobrar também, para exercer a função dele em prol da comunidade. Então, toda vez que você tiver uma dificuldade, ou não tiver, ver que está difícil o acesso à cobrança que você quer fazer, procura o conselho. Na cidade tem Conselho da Saúde, tem Conselho da Assistência Social, tem o Conselho da Mulher, tem diversos conselhos que você pode procurar aí e que com certeza vai te abraçar e vai, né, comprar uma briga com você. Deixar aqui, o Ronaldo tem pergunta para fazer. Vamos lá. Temos até um embate aí. Eu até
avisei. Hoje o conselho, tá? Ele é paliativo, mas quem é que compõe essa questão do paliativo do conselho, tanto na saúde como na assistência social hoje? Você tem uma parte que é do poder público, certo? Sociedade e também as organizações. E aí você vem a questão que até a Dulce falou sobre, aí tem um político tal que às vezes interfere numa situação. Agora eu vejo assim, o conselho, ele não deveria ser mais neutro em questão partidária, porque o que acontece hoje, eu acho que o conselho ele perde um pouco esse crivo, porque existe uma ação partidária dentro do conselho. Ou seja, presta atenção no que eu quero dizer para você. Todo o conselho, de qualquer forma, quando chegar na época de campanha, nós temos as pessoas que são delimitadas a sair candidatos. Eu tenho que fazer essa pergunta, porque essa pergunta foi até feita dentro do grupo que eu componho, tá? E aí, de repente, a gente podemos chegar a um esclarecimento óbvio aqui. Então, isso aí dificulta, porque até mesmo na fiscalização, quando vocês são o conselho da cidade, e existe a assinatura, que eu fui presidente do conselho uma boa época atrás, e aprovamos uma cozinha comunitária, uma cozinha piloto aqui próximo ao céu, onde o Marcos trabalha, e aquilo ali veio uma cobrança muito grande do governo federal, cruzou e caiu no meu colo no conselho, que é o Conselho da Segurança Alimentar. Aí eu pergunto para vocês, gente, se passa coisas por vocês, e isso não fazer uma fiscalização, isso não cai no colo de vocês depois? Essa sua pergunta é muito importante. E eu não posso falar pelos outros conselhos, mas eu me enfatizo no Conselho de Saúde. No Conselho de Saúde, nós temos muito cuidado em relação a essa questão. O Conselho de Saúde ele é constituído de 50% de usuário, correto, né, usuários do município, 25% da gestão de saúde e 25% de trabalhadores da saúde. Então, quando é composto, a gente tem muito esse cuidado, né, em relação de se você não tem vínculo nenhum com a prefeitura, se você não tem vínculo nenhum com nenhum parlamentar. Então, nós temos muito esse cuidado. Falo do Conselho de Saúde. E nós, essa atual composição do Conselho de Saúde do município de Ferraz de Vasconcelos, tem muito cuidado. E nossos embates dentro do Conselho é muito coerente, com muita responsabilidade em relação a isso. Veja assim, as maiores participações, nós estamos só apenas aqui, tá? Sim. Porque, veja, as maiores participações, que a participação do poder público, muitas das vezes, é que o mais falta dentro de uma reunião de um conselho. Essa é uma realidade, tá? E nós estamos aqui para passar apenas a informação correta. Hoje eu não participo de nenhum conselho da cidade, porque eu só vou participar de um conselho da cidade quando realmente eu entender que existe um trabalho dentro de um conselho. Não estou dizendo que o conselho de vocês seja primo. Eu conheço cada um de vocês, sei que vocês são mulheres íntegras, tá? Mas assim, Ronaldo, tá? Eu vejo uma dificuldade na questão do próprio poder público, ele atuar com a sua permanência em presença e levar realmente a questão à frente. Então, não sei como está acontecendo hoje, mas essa dificuldade ela vem de anos. Estou concluindo a minha pergunta. Posso acrescentar nesse assunto aí? Quem que foi a pessoa que fez a pergunta? Não, na verdade, eu estou falando de um grupo. Então, na verdade, é o seguinte, eu acho que tem certos conceitos na sociedade que as pessoas precisam mudar. Nós estamos em 2020. Sim, Sérgio, eu gostaria só que ela concluísse lá, porque nesse aspecto. Eu, por dever profissional, eu participei de vários conselhos em Ferraz. Saúde, da educação, da ciência social, do CMDCA. Eu nunca vi em conselho nenhuma atuação política. Às vezes as pessoas que participam do conselho são pessoas ligadas à política, porque quem é ligado à política é militante. Tem pessoas muito boas na sociedade, tem pessoas técnicas muito boas, mas elas não se dispõem a participar, elas não se dispõem, porque às vezes estão ocupadas, às vezes tem mas tem gente muito boa que não participa, e normalmente tem muita gente da política que participa. Às vezes as pessoas fazem essa confusão. Por exemplo, nas reuniões que eu participei, eu nunca vi essa questão partidária, né, ser colocada numa reunião do Conselho de Saúde, numa reunião do CMDCA. Só isso que eu queria colocar. Não, e eu participei de algumas. Mas não é nem essa. A questão, acho que ela deve ter entendido o que eu passei, então aí eu dou direito de resposta para
para a senhora, tá bom? Sim, é por isso que eu iniciei minha fala dizendo que esta composição atual agora tem esse cuidado. Tem muito esse cuidado para que não haja conselhos do seu próprio interesse. E como você disse, isso acontece em todos os conselhos, não só de Ferraz, como do Alto Tietê inteira, devido aos interesses. A gestão está para defender a sua gestão, os seus interesses. Os trabalhadores compostos estão ali para defender os interesses dos trabalhadores que atuam dentro da área de saúde. E os usuários estão ali para defender o interesse da população, que necessita da saúde de qualidade, que necessita de um atendimento. Né? Cada um está com seus interesses. Desculpa, eu não gravei o seu nome. Qual é? O meu nome é Kátia. Kátia, você entendeu, está dando até essa explicação, mas veja bem, Kátia, quando a gente falamos disso, o poder público ele tem já uma aquisição financeira porque já está dentro do poder público. Tá? Agora a sociedade ela já não vem, ela vem gatinhando, vamos dizer assim. Depois você tem as entidades que também vêm gatinhando por não acreditar. Então, assim, o trabalho de vocês são excelentes, mas existe um pouco da sombra de dúvida enquanto a atuação, porque as pessoas ou a entidade ela quer ver um pouquinho mais, às vezes ela não alcança. Aí você conclui, por favor. Sim, a gente não tem conhecimento da realidade de cada entidade. As entidades elas vão para esses espaços do controle social, do poder participativo, em busca de algo melhor para você, né? De algo melhor para a sua instituição, de algo melhor para aquelas pessoas que você está ali, né, defendendo. Mas, na realidade, é como eu já disse para você, nós, friso novamente, pode ter acontecido em gestões anteriores ou gestões que poderão vir, né? Mas a atual gestão ela tem esse cuidado. Talvez a minha colega também possa até complementar, né? Mas a gente tem muito cuidado em relação a isso. E deixando frisado também, porque assim tem as pessoas que estão nos assistindo que perguntam, né? Conselheiras de saúde, então por que não resolve o nosso problema, né? Porque a gente sabe a dificuldade que a gente tem dentro da área da saúde, em todos os espaços, principalmente na saúde, né? Que é um espaço de prevenção, de cura e de tratamento, né? A gente sabe, por mais que a gente tenha um orçamento para a cidade, nós temos dificuldade, né? As dificuldades são grandes. Tem a fila de espera, que é muito grande. Então, tudo isso acontece e os munícipes eles ficam aí na fila esperando. Hoje a gente tem a gestão agora criou o CROSS, né, que é o Centro Regulador, né, para exames. Então, muitas vezes, os exames que é solicitado aqui dentro do município, ele não é realizado aqui dentro do município, porque o município acaba não atendendo a necessidade, então ele é transferido para a capital, é transferido para outros municípios aqui mais próximos, né? E tem muitos usuários que não têm esse entendimento, né? Ele acha que ele passou no posto, ele pegou a guia dele e ele já vai ser atendido, né? Muitas vezes a demanda é grande e muitas vezes a demanda também não é grande, ele passa rapidamente, né, naquela demanda que ele está precisando. Então, é só para maior esclarecimento e a gente vai dialogando no decorrer. Só para complementar a questão do vínculo e partidário, muito bom, importante frisar isso. Nós, no Conselho de Saúde, no Conselho da Mulher ainda não tem esse dispositivo, mas nós, no Conselho de Saúde, nós temos um dispositivo que proíbe ter vínculo partidário, proíbe vereador ou empregados, ou que geralmente o vereador tem alguma instituição, alguma associação normal, muito bem, mas proíbe essa vinculação com o vereador, proíbe qualquer tipo de vinculação com o poder público. Por vezes, pode passar até por desconhecimento. E todo mundo me conhece, o pessoal da saúde me conhece, e sabe quando eu tenho que apontar na ferida, eu aponto. Infelizmente, nós temos no Conselho de Saúde um companheiro que ele se inscreveu, por desconhecimento ele se inscreveu, ele é usuário do SUS, foi lá e aprovamos, mas ele não sabia que ele, como irmão do secretário, ele não pode participar do conselho representando os usuários.
Isso são casos que a gente pega e que a gente vai conduzindo, vai trazendo, vai esclarecendo, porque muitas pessoas não sabem disso. Nós temos uma eleição agora a chegar no Conselho de Saúde. Nossa eleição, estamos trabalhando nessa eleição quase um ano, justamente porque nós queremos uma transparência, uma visibilidade para a Ferraz dessa eleição, não para sair um edital de convocação e passar 3, 4 dias e encerrar as inscrições. Nós queremos um mês de inscrições abertas para os interessados e para a divulgação dessa nova eleição, que aí até março a gente quer que aconteça. E uma pessoa me mandou um contato e perguntou, quero participar do conselho. Aí eu comecei a perguntar, você quer participar representando o segmento usuários? Sim. Você tem vínculo? Tenho. Você participa de alguma instituição? Não. Que vínculo você tem? Com o vereador? Não pode? Não pode. Entendeu? Essas questões. Nenhum vínculo, porque assim, eu me lembro que na eleição passada você foi candidata a vereadora, né? Provavelmente o seu partido fez algum vereador ou não? Não, o seu partido, não, o meu partido. Se tivesse feito algum vereador, o seu partido, isso talvez manteria você fora do conselho ou você poderia estar no conselho? Não, também... aí voltando nessa questão, desculpa, quando eu me candidatei a vereadora, né, eu me afastei, seguindo o regimento interno e a legislação eleitoral que obriga a gente a se afastar, me afastei. Voltei. Se meu partido tivesse, que é o MDB, tivesse algum vereador, alguma autoridade até dentro da Câmara, eu poderia, porque eu não sou partido, eu estou ali representando uma entidade civil, que é a Pastoral da Criança. Eu estou representando a Pastoral da Criança, eu estou representando o segmento usuários. Dentro do conselho, os conselhos todos, eles têm uma natureza jurídica muito, vamos dizer, muito singular. Ele não é governo, e ele não é sociedade. Como ele é composto pelos tanto governo como sociedade, ele está ali em um meio termo. Nós não somos governos, apesar de compormos a base do governo. Nós compomos uma base estrutural do governo, de qualquer governo municipal, mas nós não somos governo. Até falei isso para a nossa autoridade maior do município, nós estamos no governo, mas nós não somos governo. O Daniel Balck era do seu partido, o MDB ou não? É, o Daniel Balck. Isso não interfere, esse vice-prefeito e você está lá. Não. Existe um vínculo, vocês são do mesmo partido, isso não interfere? Não interfere, de jeito nenhum, porque eu represento uma entidade civil. Mas o Conselho tem autoridade e competência para avaliar a minha conduta dentro do Conselho, avaliar a conduta de qualquer outro membro, se esse membro está usando o Conselho como uma ponte política, como uma defesa de seu partido, de seus interesses partidários. Todos nós somos políticos, temos partidos ou não. Mas a gente precisa estar no espaço e obedecer o que segue aquele espaço. Ali é um espaço democrático de direito. Todos são bem-vindos. Mas a minha conduta, caso eu não seguisse o regimento, seria avaliada e passível de exclusão do Conselho. Entendi. Sérgio? A minha pergunta, a Dulce do Bem, ela falou que é terapeuta holística, né? Eu tenho uma curiosidade, eu já ouvi muito falar em terapia holística, mas o que é que faz uma terapeuta holística e qual o benefício que produz o tratamento? Muitas pessoas, quando falam para terapeuta holística, pensam que tem a ver com óleos, alguma coisa, mas não é. Terapeuta holística é uma terapia completa, vê o ser humano completo, tanto o mental, o emocional e o físico. Nós somos esses elementos, né? Então, o terapeuta holística cuida do ser humano na sua totalidade, né? A minha área, no que eu me formei, foi o Reiki. Eu ainda não sou mestra em Reiki, eu aplico o Reiki. O Reiki são pontos energéticos, chakras, nós temos só 7 chakras energéticos no nosso corpo, né? Fontes de energia. E o reikiano, o terapeuta que aplica o reiki, ele equilibra esses chakras, para que a gente, tanto no nosso mental, emocional e físico, a gente tenha um equilíbrio e possa ter uma saúde melhor, um bem-estar melhor. E isso é até uma PIX, né, que a gente costuma falar, e depois a gente tem que falar sobre o Plano Municipal de Saúde, que na última discussão, você estava, né, Kátia? Que eu falei, cadê as PICs? As PICs são práticas integrativas complementares à saúde. Nós não temos que tratar o ser humano somente quando ele está doente.
antes dele adoecer, a gente tem que tratar porque ele mantém o seu bem-estar. E o reiki é uma das práticas integrativas complementares à saúde, reconhecida pela ONU e pelo SUS no Brasil. Inclusive, alguns municípios já usam a prática do reiki complementar nos postos de saúde. Temos grandes exemplos, né? E, Sérgio, além de reiki, eu sou biomagnetista. Aí o biomagnetismo trabalha com magnetos, né, pontos positivos e negativos, que são colocados nos nossos órgãos, 110 pontos estratégicos no nosso corpo, para que ele equilibre o nosso pH. O nosso potencial de hidrogênio que nós temos no corpo tem que estar equilibrado. Se ele estiver equilibrado, ele combate qualquer doença. O próprio corpo se cura, entendeu? E se nós estamos em desequilíbrio, a gente é passível de doenças, muitas fortes, outras mais leves, mais moderadas, mas a gente vive doente. E a gente vai atrás do médico para remédio, remédio, remédio. Vamos lá, Dulce, muita informação isso aí. Antes de vocês continuarem, eu acho importante só fazer uma ressalva, até dentro da pergunta anterior que vocês fizeram, sobre a questão política, né? Eu acho que precisa ter um amadurecimento da sociedade brasileira, de uma forma geral, de como que a gente pensa a questão política, né? A gente tem que entender que a política não é a questão do direito privado. A política, ela faz parte é uma ferramenta de direito social também. Mas, Juliana, deixa eu te cortar um pouco aí, porque é o seguinte, o povo não tem uma politização aberta para poder entender certos fatos que acontecem. Que nem tem coisas que acontecem. Não vamos falar de Brasil, vamos falar aqui cidade. Sim. Tá, dá exemplo, você está numa reunião, você vai numa sessão, que você chega ali, lá é sempre as mesmas pessoas. Aquelas pessoas estão politizadas, estão entendendo como funciona isso. Ela falou uma coisa bem clara sobre a questão da eleição que vai ter. Terá uma reeleição. Aí, quando tem uma eleição em Ferraz, qual seja o conselho, 3, 4 dias. Não, peraí. Essa eleição ela deve ser estendida, pelo menos um prazo de 30 dias a 60, já que existe já uma gestão do conselho, de 30 a 60 dias, deve ter uma divulgação, que eu sempre digo assim, eu não estou contra a questão de governo, estou a questão de dizer o que deve ser feito na cidade, que são as informações. Ou seja, um formulário, avisar, pôr um panfleto, porque tem gente na sociedade, na comunidade, que ela gostaria de participar, ela não sabe nem quando é a reunião, ela tem que correr atrás do conselho, às vezes não sabe como que funciona o conselho. Então, quer dizer, nós não temos uma politização tão grande, tanto no país, como também em Ferraz de Vasconcelos. Então, essa politização... Eu acho que isso é um exercício social que todos nós nos devemos a propor a fazer, porque assim, mesmo nos conselhos, geralmente, quem é mais atuante é quem está na militância. Porque, assim, muitas vezes as pessoas se colocam à disposição, ficam sabendo, mas você fica lá para dar coro nas reuniões, para você fazer alguma aprovação, às vezes você tem que labutar. Entendeu? Então, assim, é uma discussão de pertencimento, de entendimento desse papel político, que é um papel político quando você assume. Quando é que vem essa gestão agora? Quando que é o prazo? Fala aí, por favor. Da saúde? Da saúde já venceu nossa gestão faz tempo. Tá, faz tempo, mas nós estamos aí trabalhando para que não fique sem o conselho, porque o conselho é institucionalizado por lei, e para que a gente tenha essa divulgação, essa transparência. Graças a Deus vocês ainda são atuantes. Venceu já um prazo, então já venceu. Logicamente, você tem que fazer uma ata dizendo, porque deu a continuidade, porque você tem feito... O Conselho Nacional de Saúde permitiu essa recondução. Por quê? Devido à pandemia... existe uma prorrogação, porque não foi possível... Devido à pandemia e tal, a gente entende, porque hoje é o seguinte, tudo é em volta dessa situação, a gente entendemos. Graças a Deus que vocês são pessoas atuantes, conhecem, sabe como que é o sistema, tudo. Agora, veja bem, essa divulgação ela tem que ser... ampliada, só isso que eu peço para você. Inclusive, assim, nós, assim, eu, Dulce, outras pessoas que já têm uma militância em torno da questão da política pública, nós estávamos propondo um coletivo, né, Dulce? Mas, por conta da pandemia, na segunda reunião, nós perdemos uma pessoa bem ativa, que é o professor Fernando, e aí deu aquele baque, assim, será que a gente continua a discussão nesse período? Aí resolvemos dar um tempo. Mas a ideia é provocar, né? É provocar a sociedade, é inspirar os militantes, as pessoas que têm a vontade de fazer, de participar. E mesmo aquelas pessoas que não querem ser conselheiras, elas podem participar como ouvinte de qualquer conselho.
O conselho não é um colegiado fechado só para aquelas pessoas que aderiram ao edital. Se você tem alguma dúvida, cidadão, quer fazer uma pergunta, um questionamento para o conselho, para o município, as reuniões são abertas para qualquer munícipe participar dos conselhos da nossa cidade. Ju, só acrescentando. Deixa eu só, antes de acrescentar, que tem a ver, senão a gente perde o foco aqui. A G Santos, né? Ela diz o seguinte, fui conselheiro, é homem, né, G? O G. Fui conselheiro na cidade de São Paulo. Ainda assim, o poder público usa estratégias de esvaziar reuniões para enfraquecer o conselho como instância de controle, fazendo com que nada seja votado e aprovado. E aí entra também, nessa questão, e a senhora já vai falar, dessa autopropagação do conselho para que as pessoas tenham acesso e passam a participar desse conselho. É meio que um apelo. Eu queria que vocês falassem o seguinte: o que vocês têm feito, porque está chegando agora, por exemplo, da saúde, é época de fazer uma nova votação, né? Falta membro, né? Falta pessoas interessadas para poder participar do conselho. E a gente percebe que assim, a prefeitura, o governo, ele não faz uma campanha, não faz uma divulgação, eles não têm sido participativos com vocês nesse sentido. Mas o que vocês poderiam propor ao governo para que ajudasse a vocês na propagação dessas eleições, a divulgar até mesmo a sistemática do governo, como funciona, na verdade, o conselho de cada um de vocês, para que a população passe a ter entendimento e se interesse a fazer parte de um conselho. Como vocês pensam em fazer isso? Porque assim, não dá para sair batendo de porta em porta no município que tem 200 mil habitantes para levar essa informação. Mas vocês já pensaram em alguma estratégia para vocês levar isso para a população, para que causar um certo interesse neles em participar do conselho? Isso. Nós não conseguimos bater em porta, mas vocês, TV Ativo, estão conseguindo bater em porta. Quantas pessoas tem aqui agora? E sabem, cada pessoa representa uma família, e sabem que vai ter uma eleição do Conselho Municipal de Saúde. Está aberto para vocês aqui fazer isso, a propaganda e a gente da eleição. precisa desse espaço. O Conselho Municipal de Saúde tem uma fanpage, no Facebook, e lá nós vamos divulgar todos os procedimentos, o que precisa, os critérios que precisa se inscrever, já está tudo pronto. O Juca, nosso presidente, trabalhou extensivamente junto com a comissão eleitoral em cima disso. Vai ser divulgado, porque essa é a nossa intenção, divulgar o Conselho para a Ferraz toda participar desse conselho, porque eu estou lá há 15 anos. Como que eu estou lá há 15 anos? Eu saio, 2 anos, me afasto por regimento interno, volto 2 anos. E ninguém consegue ocupar o meu lugar. É uma coisa assim que as pessoas vão, já passaram muita gente pelo Conselho Municipal de Saúde, vão, olham, vê que não ganhamos nada com isso, não ganhamos... Financeiramente, não ganhamos nada com isso. Não podemos defender interesses próprios. Usuários defendem interesse dos usuários do SUS, da saúde. E quando eles veem que é isso, infelizmente, eles se entristecem, saem e não voltam mais. Mas eu sei que Ferraz, eu sei quem está assistindo aí, tem muita gente que é politizada sim, que precisa, não é só Dulce do Bem, não é só a Kátia Santos, não é só a Juliana, que são militantes e que entendem, estão aqui debatendo o conselho e participação popular democrática num conselho de saúde. Mas... Tenho certeza que tem muitas pessoas aí interessadas também. Eu queria que a Kátia, que eu tirei a palavra dela. Só complementando em relação até o que a Juliana disse e complementando o que a Dulce está falando. Os conselhos, eles são participativos, O conselho é aberto para qualquer um, estar acompanhando, até mesmo para levar as demandas, porque muitas das vezes nós, quanto conselho, nós não sabemos a demanda que está acontecendo de repente no seu bairro. Na unidade básica que você frequenta, onde seus filhos ou suas mulheres. Mas aí você chegou passar. Onde que eu acho que é importante, Kátia, porque você acabou de falar uma coisa agora, que às vezes acaba tendo um pecado sobre a situação. Dá exemplo, nós temos vários bairros. Eu vejo assim, porque eu fui presidente do Conselho, visitei as escolas. Porque na época, em 2010, era a época do Dr. Jorge, lutamos contra os enlatados e conseguimos vencer. Até recebi um processo interno, porque eu estava dentro de um governo, mas eu era presidente do Conselho. Então, eu trabalhei sobre isso. Agora, você veja bem, não sei se o Sérgio pode até concordar, eu acho que essa política em questão de conselho, eu acho que ela deve ir para os bairros.
Não sei se o Sérgio deve concordar, porque as pessoas precisam ter essa ciência do bairro. Então, uma vez por mês, fazer em cada bairro uma reunião do bairro, conscientizar aquele bairro que vai ter uma reunião, procurar uma organização local e trazer aquela reunião dentro dos bairros, porque existem várias ONGs. Tá. Posso falar um pouco em torno disso, Kátia? Só para eu complementar em relação à saúde, quando você fala, né, das reuniões nos bairros, nós, dentro do Conselho de Saúde, já discutimos a implementação dos conselhos locais. Que os conselhos locais, alguns municípios falam locais, outros aqui falam conselhos gestores, que são esses conselhos criados dentro mesmo das regiões, dividir as regiões e criar conselhos gestores dentro das unidades básicas, porque é dali que a gente alcança as maiores demandas para discutir dentro do Conselho Geral, que é o Conselho Municipal de Saúde. Quanto à participação, que é aberta para todos, precisa, né, agora até também, né, fazendo um apelo aí para os que estão nos assistindo, que frequente mais, né, porque serão os nossos sucessores. De repente falar, eu não entendo, eu não sei o que se passa, mas tem que participar, tem que tentar entender para poder vir, né? A Dulce, eu não sei se ela faz um segundo mandato, a minha entidade ocupa uma cadeira no conselho, se vai fazer uma nova gestão, então essas pessoas que têm o interesse de estarem, né, participando, que venham nos suceder, porque ela dá uma continuidade, Kátia, no trabalho. Ela não vai lá. É a mesma situação no legislativo. A pessoa não vai na sessão. Agora, eu quero dizer para você, dá exemplo. Eu tenho uma organização, ONG, tem uma aqui. De repente você fala assim, ó, pastor Ronaldo, podemos fazer a reunião do mês tal na sua organização? Tá, pastor, como presidente, eu posso fazer uma parte desse... Eu vou fazer um convite para a sociedade também participar. Aí é politizar o povo. Sim. Nesse sentido, eu vou dar um exemplo que nós, a partir dessa gestão do Conselho de Mulheres, tinha um edital com prazo curtíssimo para fazer o chamamento dessa composição, e através da articulação em rede de Dulce, Jussara Martins, de várias mulheres militantes, conseguimos a prorrogação do prazo de inscrição. Então, conseguimos anular o primeiro edital, né, Dulce, de chamamento. Foi marcada uma nova data, e, através dessa nova data, nós conseguimos movimentar outras mulheres que não tinham conhecimento desse edital, que tinham vontade de participar, e hoje estão compondo o conselho. Então, assim, nós acreditamos muito na articulação em rede. Então, assim, por exemplo, lá no Jardim One, na região da Dulce, tem um projeto Mulheres na Garagem. Então, Mulheres na Garagem, elas discutem políticas públicas para mulheres, mas políticas públicas de uma forma geral, discutem direitos, né? Lá na Vila Santo Antônio, onde eu atuo com o meu público-alvo, são crianças e adolescentes, mas nas minhas reuniões de pais, eu falo de política pública, eu falo de direito social, eu falo das atuações que a gente tem nos conselhos, né? Então, a nossa obrigação é apresentar também. Na sua entidade, no dia a dia, nas pautas comuns de reunião, é apresentar que tem um conselho, é apresentar que tem uma forma de participação comunitária, né? É incentivar, é ser repetitivo, é ser redundante nessa informação, né? Então, assim, a gente acredita muito na força da rede, na força desse potencial, né? Então, falar disso, falar de como garantir acesso. Eu acredito que, posteriormente, vamos fortalecer o coletivo de entidades, que aí nós vamos nos ajudar a entender o sistema, porque, assim, essa questão é um fato, às vezes a gente entra no conselho, a gente demora a entender o funcionamento, as leis, como aprovar aquele monte de conta. Então, assim, não é fácil, de repente, você entrar lá, se propor a fazer, que você vai entender tudo no mesmo momento. Então, assim, esse coletivo que estamos propondo é para entender, principalmente SUAS, né? Como que funciona as leis do SUAS, como que a gente pode entender melhor a proposição dos conselhos, como que as entidades que se propõem a compor o conselho realmente possam fazer a diferença nos conselhos. Que você só faz a diferença a partir do momento que você domina conhecimento.
Se você não dominar conhecimento, você não consegue fazer a transformação de uma forma tão efetiva se você dominasse o assunto, se você dominasse o funcionamento do sistema. Né? Então, a gente tem que se apropriar. Todas as entidades que prestam serviço na cidade têm que se apropriar de como que funcionam as coisas. Bom, eu acho que tudo é uma questão de interesse. E eu não vejo problema nenhum nos conselhos e quem participa nos conselhos. Eu vejo problema na sociedade. Acho que pelo mesmo canal que se anuncia uma eleição de um conselho, a formação de um conselho, se anuncia um concurso público. Agora, você abre uma vaga de concurso público, tem 10 mil inscritos. Você abre uma vaga para o conselho, quase ninguém vai. E por isso você vê sempre as mesmas pessoas. Por que vão vão disputar o conselho tutelar? Porque paga salário. Então, Ronaldo, às vezes aquilo que você quer é difícil, porque é uma questão de interesse. Então, a dificuldade do conselho é isso. Quem vai para o conselho é porque realmente é abnegado, está preocupado com a sociedade. Só para concluir, o que eu falei aqui é simples. Abre uma vaga de concurso público, tem 10 mil inscritos na cidade. É o mesmo canal de informação. Então, não tem desculpa para dizer, não chega até as pessoas. Chega, a informação chega, só que não há interesse em participar. Agora, eu queria só deixar um pouquinho assim, depois você entra nele, com uma pergunta. Nós temos aqui 3 mulheres de 3 conselhos diferentes, da saúde, da mulher e da assistência social. Como é que vocês avaliam hoje, em cima do trabalho dos conselhos, o respaldo do poder público em cada instância de vocês? Pegou aí, Sérgio. Vamos lá. Não, e veja bem, volta aqui, deixa eu concluir com o Sérgio aí. Ele falou até a questão do interesse, lógico, você vai para o conselho tutelar, tem um salário lá de tanto. Você vai para vereador, sai 400, 500 pessoas para vereador, porque existe, o dia que tirar o salário de vereador, ninguém vai querer sair vereador. Né? Isso aí é caso. Agora, qual que é a questão? Porque, que nem eu perguntei, desde o primeiro momento que nós começamos, eu já direcionei a vocês ao poder público, porque se é paliativo, a atuação do poder público ela deveria ser maior, porque se existe aquisição financeira e também as divulgações do apoio do poder público até vocês. Então, aí seguindo na pergunta do Sérgio. Eu vou deixar a Kátia falar da saúde, mas eu acho que depois eu não vou me aguentar. Fala, Kátia. Eu queria falar da mulher. Mas eu vou falar da saúde. Então, mas depois eu vou falar da mulher. A mulher é melhor. A saúde está um pouco ainda... Está um pouco deficitária. Para a participação no Conselho de Saúde, precisa ter coragem. Não pode ter amarras com ninguém. Não pode abaixar a cabeça. Não pode abaixar a cabeça. É embate constante. Uma reunião de Conselho Municipal de Saúde é embate. Nós não estamos lá, como a Kátia falou, o governo defende as políticas dele, que ele implanta. E nós estamos aqui para avaliar, fiscalizar, controlar, propor o que nós achamos que é bom para a gente. Afinal, as políticas virão para a gente. Por isso que o Conselho Municipal de Saúde, 50%, metade, são usuários. E nós estamos lá para embate. E aí o apoio do governo é o mínimo legal. E eu espero que este governo, nós estamos agora no 2º ano, iniciando o 2º ano de governo, mude. Ainda dá tempo de mudar. E eu acho que tudo é um processo. Assim como para mim foi um processo de 15 anos participar de um conselho, e hoje eu realmente ter essa liberdade, ter esse conhecimento legal do regimento, das leis do SUS, da lei do controle social, também é um crescimento, também é um processo para o governo. E eu espero que ele chame a gente para esse processo. Porque o Conselho Municipal de Saúde, eles têm que estar lado a lado com o secretário de saúde, nem maior, nem abaixo. Então, mas o governo ainda não vê isso e nos dá o mínimo apoio possível. Tanto é que eu vou falar, e eles sabem que eu falo, o secretário municipal da saúde, o doutor Clécio, muito simpático, pessoa boa, pessoa do bem, mas quantas reuniões que ele faltou no nosso conselho? Está faltando. A última reunião eu falei, o senhor vai ser expulso do conselho.
porque faltou reunião. É justamente nessa causa, porque você tem lá um regimento, um estatuto dentro do conselho que traz lá 3 faltas ou 4 faltas, 4 reuniões, está excluído, está fora. Se serve para mim, Agora, serve para ela, porque não serve também para o secretário. Serve para o poder né? público isso aí, porque está lá, é regimento e acabou. Uma secretária... Não é regimento, é estatuto isso. dentro da questão do conselho. Então, uma secretária que nós temos, nosso regimento está lá, que o governo tem que disponibilizar uma secretária para acompanhar em nossas reuniões. Por vezes, ultimamente, nós não temos esse apoio. O próprio presidente tem que estar conduzindo uma reunião e tem que estar secretariando, porque nós não temos o apoio da secretaria em colocar pessoas para nos secretariar. Todo mundo tem direito a férias, tem direito ao seu almoço, tem direito ao médico. E quando falta? Cadê a substituta? Não, o conselho não é importante. O conselho é o conselho. E é fácil né? de resolver, porque é só colocar o substituto. Não temos computadores. Não temos uma sala adequada para nós. Nós temos uma sala de reunião, que é a reunião da secretaria, a sala da secretaria. Muitos municípios aqui têm sua casa de conselho, tem sua sala do conselho. Cada conselho tem sua sala, tem seu equipamento, tem sua estrutura. Nós não temos dotação orçamentária para manter o conselho. Nossas passagens, quando a gente tem que ir à reunião, somos nós que pagamos. Não é o poder público. E isso é obrigação do poder público. Primeiro, obrigação, princípio do poder público, viabilizar a articulação e a atuação do Conselho Municipal de Saúde. Isso engloba tudo. Viabilizar com tudo. E, infelizmente, nós ainda estamos pobres na mentalidade, pobre na questão de disponibilização de recursos, para que a gente possa atuar realmente como devemos. Não é como queremos, é como devemos, né? Agora, voltando para o Conselho da Mulher. O Conselho da Mulher é mais light. Quando a gente fez a articulação para participar do Conselho, nós chamamos uma live, conversamos, esclarecemos, na época da eleição lá. E eu fui. Eu nem queria, porque eu estou no Conselho da Saúde, não tenho tempo, mas eu fui. E no dia da escolha da presidência, eu vi que a nossa colega companheira lá, representando o governo, queria ser presidente. Totalmente, tem capacidade total, uma pessoa muito boa, pessoa do bem, capacitada, juridicamente capacitada para conduzir um conselho. Mas eu, na minha formação enquanto controle social, eu falei assim, escuta, você é governo. Aqui é um espaço democrático que a gente vai controlar e fiscalizar o governo. Se você é do governo, enquanto presidente, você vai conseguir fazer isso? Não. E não é porque ela não quer, é porque ela não pode. Então, aí, naquele momento, vendo isso, eu me coloquei como presidente do conselho, para a vaga. E, graças a Deus, as meninas aí, minhas companheiras, aceitaram, né, esse diálogo e me colocaram aqui nesse lugar da presidência, e a gente está aqui conduzindo esse conselho, não conduzo sozinha. Todas as mulheres são aguerridas, nós estamos num grupo muito bom, trabalhando muito. E o apoio da prefeita, da Priscila Gambale, nossa prefeita, primeira prefeita mulher, né, que nós temos aqui no município, foi 100% para nós, na primeira ação que nós resolvemos fazer assim, a nível municipal. Vai ser uma grande ação para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ela nos abraçou, nos acolheu e apoiou totalmente esta ação que a gente quer fazer. Por que ela apoiou? É porque é uma ação. É porque nós temos que dar visibilidade para a mulher dentro do município. Nós temos que dizer que as mulheres morreram na pandemia, morreram de violência doméstica e familiar, que as mulheres morreram por conta de saúde, falta de saúde, acesso à saúde. Nós temos que apontar isso. Nós temos que apontar que nós precisamos de uma delegacia da mulher aqui no município. Nós temos que apontar que nós precisamos de uma secretaria da mulher, de políticas públicas para mulheres. Todo mundo tem secretaria. E a mulher, que é 50% da população ou mais, nós temos o quê? Nós temos um conselho. Alguém me perguntou, que nós estamos articulando palestras, estamos articulando uma ação aí, um grande evento, e alguém me perguntou, e a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres está fazendo o quê com vocês? Eu falei, não, Ferraz não tem. O que vocês têm aí? Eu falei, nós temos o conselho, mas nós precisamos de uma secretaria.
Né? Então, essas é a dificuldade que a gente tem. Essa é a diferença, né, de atuação de cada conselho e a sua relação para com o poder público. Porque, no caso do Conselho da Mulher, por exemplo, nós estamos lutando para implementar ações de política pública. Então, a nossa provocação com o governo ela é constante, porque nós estamos implementando muitas pautas, né, Dulce? Muitas políticas públicas que não existem no município. Então, o nível e relação de cobrança e de relação com o governo, nesse sentido, ela vai se tornar mais intensa, porque assim, nós somos um grupo bem atuante nesse conselho, e é um grupo que tem já uma caminhada no sentido de entender o que é importante para as mulheres ferrazenses, e a gente vai provocar, e a gente tem uma relação de embate, porque tem que se implementarem, que nem a Secretaria da Mulher. É uma necessidade. Então, o Conselho vai provocar as discussões nesse sentido para implementar a Secretaria da Mulher. A questão da mulher vítima de violência, o que fazer? A gente recebe as denúncias, a gente tenta encaminhar, mas, às vezes, a gente para por falta de política pública. A gente não sabe o que fazer com a mulher vítima de violência na cidade, que não tem uma estrutura organizada para esse serviço, para dar continuidade ao trabalho do Conselho ou às pessoas e entidades que trabalham diretamente com essa questão. Então, é uma relação, neste momento, de luta, de apresentar e de buscar soluções de políticas públicas efetivas para essa condição. A gente entende aqui, a gente está falando um pouco sobre os conselhos municipais da cidade de Ferraz de Vasconcelos, né? Foi levantado aqui a questão do suporte que o governo poderia estar dando aos conselhos e, na verdade, não recebe o suporte necessário, né? Então, aqui a gente vai fazer um apelo, como pessoas que trabalham na comunicação e que temos, né, um microfone em mãos. E quando a gente tem um microfone em mão, né, a gente sendo inteligente o suficiente, a gente consegue, de maneira branda, fazer um apelo de benefício, né? Porque eu acho assim, às vezes o governo está numa situação financeira que ainda não conseguiu estabilizar, mas é necessário, prefeito, pelo menos cobrar dos seus secretários a participação. Né? Por exemplo, o doutor Clécio não aparece na reunião do Conselho da Saúde. Fica complicado, porque assim, ele precisa estar dentro do que está acontecendo, o que a população está necessitando, e o Conselho está lá para representar também a comunidade. Então, essa interligação, essa comunicação não pode faltar. Doutor, é um puxão de orelha mesmo, tem que ser participativo. O Conselho existe, tem lá o estatuto, o senhor precisa estar lá, vai lá, doutor, porque às vezes nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é recurso, às vezes é um ouvido. Às vezes é ele ser a ponte direto para a prefeita como secretária e cobrar da prefeita que, né, dê o suporte necessário e levando as demandas do conselho, às vezes. Que é mais fácil o acesso do secretário, às vezes, do que do próprio conselho. A gente entende que a prefeita Priscila Gambale tem se esforçado muito, a própria Dulce do Bem disse aqui que a prefeita está sendo participativa no evento que vocês vão fazer aí, né, da mulher, né, uma boa ação, e nem acredito que seja porque ela é mulher, eu acredito porque ela é uma governante, ela está governando para todos, para o homem, para a mulher, etc. Eu acho que é isso o papel de um governo. Eu vou mais profundo nessa questão. Sim, fica à vontade. Eu acho que fazer apelo, para mim, é carta de intenção. Né? O Brasil já tem 522 anos, já provou que carta de intenção não funciona. Acho que o papel da imprensa não é fazer apelo, é fazer denúncia, fazer matéria, o que não cumpriu, publica, porque isso vai levar o poder público à ação. Fazer apelo não vai funcionar, porque, na verdade, o governo nenhum quer ser fiscalizado. Haja vista a dificuldade que vocês tinham com o secretário de saúde do Zé Biruta. O Conselho de Saúde tinha uma dificuldade enorme com o secretário de saúde do Zé Biruta. Às vezes ele era levado quase carregado na reunião. Ele inventava, eu estou no trânsito, não posso ir. Ele pegava atestado para não ir. Ele pegava atestado para ir na audiência pública na Câmara. Então, às vezes, assim, o que acontece? Muitas vezes tem governo que não quer ser fiscalizado. Por isso que falta pessoal do poder público. E outra coisa, muitos membros, não só aqui em Ferraz, mas em São Paulo, em Guarulhos, que eu já acompanhei, muitos membros que são de conselhos municipais, que são do poder público, eles não têm essa visão que vocês têm. Eles acham que eles são governo, eles não são conselheiros. Então, eles não trabalham em prol da população, eles trabalham em prol do governo. Isso é um equívoco. Agora, o papel nosso da imprensa, na verdade, é fazer denúncia,
Isso vai funcionar. Eu falei apelo, até posso retirar a palavra, que o Sérgio não gostou, posso tirar apelo, porque as denunciantes estão aqui. Nós convidamos para bater um papo e elas vieram com a demanda dela fazendo a reclamação aqui. Eu estou, de fato, pedindo um apelo para que seja olhado para o conselho de uma forma mais carinhosa até, né? O Sérgio não gosta. Tudo que vem do romantismo, o Sérgio não é. O Sérgio é mais bruto. Então, vamos falar assim, denúncia. Tá bom, Sérgio? Estamos fazendo aqui uma denúncia. Prefeita, você imagina a Rede Globo pedir para o presidente da República, melhora um pouquinho, presidente, ele não vai melhorar. Vamos lá, então. Estou fazendo a denúncia que o Sérgio pediu. Então, vamos lá, prefeita. Cobre o seu secretário. Melhora um pouquinho, o governador. Dr. Clécio, que é um ótimo médico, é um ótimo secretário, não tenho visto reclamação dele nesse ponto, sim. Mas, assim, faltar da reunião do conselho onde tem que estar, é a obrigação de estar, não pode. Então, vai lá, doutor. Dá atenção lá e precisa ser resolvido um monte de demanda lá e que é importante o seu ponto de vista, é importante o seu parecer, é importante a sua observação nessas reuniões. Dulce, você sabe que eu sou meio crítica, né? Mas, na verdade, quando começou a expressão sem limites, o Marcos tem colocado aqui o crítico, o tal, e colocou um personagem em mim. Mas eu falo dentro do contexto, eu sou uma pessoa bem pacífica, tenho alguns conhecimentos e causas. Mas assim, vamos lá. Vocês falaram que é paliativo, mas a porcentagem do poder público é 50%. É paritário. Paritária. Então vamos lá. 50%. Mais 50% o quê? 50% saúde, mas entra mais algum departamento desses 50%? No Conselho da Mulher é 50-50. 50 instituições, 50 governo. No Conselho da Saúde é 25% governo, 25% trabalhadores da saúde e 50% segmento usuários. Tá, e esses 25% ele é composto não só da questão do secretário da saúde. Do governo, ele é composto necessariamente pelo secretário de saúde. Antigamente, graças a Deus acabou isso, tinha no nosso regimento aqui em Ferraz a cláusula de que o secretário de saúde era o presidente nato de um conselho. Nós acabamos com isso, né? Ele é conselheiro nato, presidente se ele for eleito, se ele for escolhido pelos pares, né? Hoje em dia isso não tem, graças a Deus. Então, o secretário, ele é membro nato com um representante. O governo tem mais um representante, que é o poder público da prefeitura. Eles mandam alguém representando. E tem a questão na próxima eleição, vai entrar a questão das OS, representantes de entidade prestadora de serviços, entra nesse segmento da gestão do governo, entrando nos 25%. Já ele está encaminhado dentro do estatuto de vocês já. Isso, se o estatuto foi renovado ou não? Porque antigamente nós não tínhamos a questão da OS dentro do contexto. Não, nós temos as entidades prestadoras de serviço, que entra a OS, entra o Laboratório São Francisco, que é uma outra história, o Sérgio sabe bem, esse laboratório aqui, né? É uma coisa, uma novela. E entra nessa questão dos 25% de gestão. Especificamente, tem que ser o secretário realmente da saúde? Sim. Então, ele é membro nato e tem que ter um suplente. Então, secretário, o senhor está comprometido aí, tá bom? Você pode deixar porque são 4 faltas dentro do contexto, então não falte a próxima reunião. Pois é, e a gente agradece. Juliana queria falar, né, Juliana? Pode ficar. Só para... o Conselho de Assistência ele é composto por 6 representantes do governo, 6 representantes de entidades, né, da sociedade civil, com CNPJ, né, entidades. Esse é da mulher? Não, de assistência. Assistência. 3 usuários do SUAS e 3 trabalhadores do SUAS. Né? Então, o Conselho de Assistência... 18 pessoas. Isso, tem os trabalhadores, tem os usuários, então a pessoa que recebe lá um benefício, uma renda do CRAS, ela pode ser conselheira como usuária do serviço. Né? Então, isso é muito importante, né? Que ela pode ter... E essas pessoas, a gente tem representantes lá no Conselho, usuários muito ativos, né, que levam denúncia, que vão no serviço, vão no CRAS, avaliam o atendimento que eles recebem, levam para o conselho a forma como eles estão sendo atendidos nos serviços. Então, a participação do usuário ele é muito importante, porque assim, é o
o serviço que ele está recebendo diretamente ali do CRAS, é o atendimento, a forma com que ele é atendido, a forma com que ele é encaminhado para receber o seu benefício. Então, eles são bem atuantes, os conselheiros usuários do serviço. Mas ainda a falta continua sendo do poder público. Não entendi. A falta ainda continua sendo do poder público. As reuniões? Os usuários faltam muito poucos, tá? Então, assim... Mas o poder público falta. A gente tem alguma ausência. Deixa eu só fazer... Eu sei que dentro do conselho, inclusive, eu vou falar um pouquinho do que você falou que faz parte do Raízes. Uma época atrás, não sei se foi em 2016, não me lembro mais ou menos, estava também para ser montado o conselho afrodescendente, alguma coisa assim referente a isso, logicamente. E assim, como ficou isso? Porque também teria uma participação do poder público. Isso foi para frente, foi adiante, foi sancionado, não foi sancionado? Você sabe me dizer isso aí ou não? Nossa, muito oportuna a sua pergunta. Nós estamos agora num período de Conferência Nacional da Igualdade Racial. A nossa etapa regional vai acontecer no dia 5 de fevereiro agora, na cidade de Suzano. E a nossa cidade de Ferraz de Vasconcelos não pôde realizar a sua etapa municipal, porque o nosso conselho não foi instituído ainda. Tá? Então, nós estamos oportunizando esse período de conferência para estimular novamente essa constituição. Estamos dialogando com os movimentos, com as entidades sociais, já estamos dialogando com o poder público novamente para abrir as portas com esse governo, que a gente não tinha feito o diálogo ainda com esta gestão. Então, através da ocasião da conferência, já iniciamos, né, a abertura do diálogo com a prefeita Priscila Gambale. Já estamos começando a discutir com... Tá ligado? Vamos discutir com a Câmara de Vereadores da cidade, vamos discutir com as entidades do movimento negro, porque a gente não pode chegar numa outra edição de conferência sem levar as propostas do que a população ferrazense pensa para a sua população afro. A nossa cidade ela tem mais de 50% da sua população, isso segundo o censo de 2010, agora deve estar bem maior o número, de sua composição formada por afrodescendentes. Então, só essa questão populacional já justifica a prioridade da gente organizar um conselho e pautar políticas públicas para a população negra. Né? Então, a gente precisa efetivar esse conselho, porque sem o conselho você não consegue fazer o diálogo correto com o poder público, você não consegue organizar as políticas públicas efetivas para essa população. No Alto Tietê, praticamente, Ferraz é a única cidade que ainda não tem conselho de igualdade. Não, eu só perguntei devido ao que o pessoal precisa entender isso aí, porque é muito importante. É uma causa muito importante. Sim. E chegamos a 68%, se eu não me engano, dentro de Ferraz, na questão do afrodescendentes. Isso aí precisa ser colocado aí na pauta e tentar levar isso para frente. Finalizando a minha pergunta, devido até o horário, Sr. Marcos, quando eu gosto de falar de política, é gostoso. Outra situação que eu queria colocar aqui perante vocês. Esse ano nós terá alguma conferência, tanto da saúde como da mulher, ou do Conselho Municipal, da assistência social, esse ano ou não? Da assistência a gente teve no finalzinho do ano passado, né? A gente teve já a conferência de assistência social, envolvendo, foi feito pré-conferências, né? Por conta até da questão de pandemia, foi feito pré-conferência nos bairros, então os bairros tiveram oportunidade de levar as suas propostas, e depois foi feita a conferência central, no final, não me lembro exatamente o mês, mas foi no final do ano passado. Foi virtual? Não, foi presencial. Foi presencial. A conferência aconteceu no CJ Santo Antônio. Da saúde tem? Da saúde? Conferência da saúde em si esse ano não ocorrerá, mas está acontecendo a conferência da saúde mental.
Ela já está acontecendo nos municípios, já estão realizando as suas conferências, para que abril a gente faça a conferência regional, para tirar os representantes que irá para a conferência estadual e, posteriormente, para a conferência nacional. Então, Muito ocorrerá tudo esse ano. Dulce? Sobre conferência? Isso, Conferência terá? da mulher nós ainda não temos. É um sonho que a gente precisa alcançar, né? Fazer uma conferência da mulher aqui em Ferraz de Vasconcelos. Da saúde nós tivemos ano passado, aqui no município. Foi um parto para sair, mas saiu. E agora, em 2023, a gente vai ter toda aquela etapa municipal, regional, estadual e nacional. E a gente vai até Brasília defendendo Ferraz, e as propostas que saíram aqui. 2 propostas que saíram aqui na última conferência foram para Brasília. Foram aprovadas em Brasília para o SUS. Então, é importante as pessoas acompanharem os conselhos, porque elas podem ir até Brasília defendendo uma proposta do seu município. Isso é muito, muito importante. Muito bem. Agora, do Conselho da Mulher, Dulce, Conselho não, da Conferência da Mulher, vocês acham que o Conselho tem condições de instrumentalizar pelo menos uma conferência municipal? De instrumentalizar, não, porque nós precisamos do governo para isso, e nos dá esse suporte. Pensar, cabeça da mulher, pronto. Se você perguntar o que vai discutir numa conferência da mulher, a gente dá uma aula para você, né? Tem conversa para 50 dias direto. Mas isso é um sonho a ser perseguido, e enquanto enquanto presidente, estiver neste conselho, eu também vou lutar, esqueci de falar aqui, pela inclusão de todas as mulheres, de nós pensarmos políticas para todas as mulheres. E quando a gente diz todas as mulheres, brancas, negras, pobres, índias, ricas, a gente também tem que falar das mulheres trans. Nós temos mulheres trans aqui em Ferraz, mas elas são invisíveis para o poder público? Até para mim é invisível. Por quê? Até para nós. Porque elas não se sentem representadas e não se sentem seguras em se apresentar. Então, nesse evento de dia 8 de março, uma das nossas palestrantes será... nós teremos palestras, teremos oficinas de artesanato, teremos aí estandes, né, da saúde, com todos os serviços para a população nesse dia lá. E, desde já, agradeço à prefeita que está nos apoiando totalmente nesse sentido. A secretária de Cultura, a Rose Cross, que também abraçou nossa ideia e está viabilizando essa estrutura para a gente, como tendas, barracas, palco, banheiros químicos, som. Tudo isso está sendo viabilizado pela prefeitura por meio da secretária aí de Cultura, a Rose Cross. E, como eu estava dizendo, enquanto eu estiver presidente, eu vou lutar e eu vou tentar inserir as mulheres trans na nossa realidade. Vou trazê-las para a margem. Elas estão à margem, vou tirá-las da margem e trazê-las para cá, para o nosso meio. E uma das nossas palestrantes desse dia será a Natália Santana. Ela é uma militante, ela é uma mulher trans, Nath, né, lá de Itacoaquecetuba, e ela vai trazer, vai nos trazer essa fala e vai dar essa visibilidade aqui para as mulheres trans em Ferraz. Muito bem. Agora, só mais uma colocação, Marquinhos, se você terminar. 2020 foi um ano que me enganou, porque foi um ano que teve, na eleição de 2020, assim, muita participação feminina, foi até bacana. Agora, esse ano tem eleição, por exemplo, vou falar de Ferraz aqui, a gente não vê uma mulher se movimentando. Acho que não falta um pouco de participação, de engajamento nessa questão? Candidatas? É isso que eu estou falando, não tem uma mulher se movimentando em Ferraz. Estou falando em Ferraz, especificamente. Você fala em questão Temos de candidatura, de política, vereadora, porque esse ano é ano eleitoral. Esse ano é um ano eleitoral, né, que teremos, né, os deputados estaduais e federais, né? Hoje a gente na cidade, a gente não tem uma vereadora que vai galgar ainda, né, o patamar de uma candidatura para deputada estadual. Então, a falta, né, a gente tem, mas nós estamos aqui, mulheres guerreiras, nós estamos aí na caminhada. O fato é que não precisa ter uma vereadora que galgue esse caminho. Vocês mesmos podem ser uma das mulheres que podem colocar o nome à disposição e começar a trilhar esse caminho aí, porque é possível, né? Impossível não é.
Né? Uma hora a gente consegue chegar lá. Eu quero aqui, eu vou dar uns 2 minutinhos para cada uma de vocês, e aí vocês podem escolher aí a ordem. Queria que vocês viessem aqui na frente, nesses 2 minutos, fizessem aqui a expressão sem limites. Eu vou abrir o microfone para que você faça a sua reivindicação, sua reclamação, seu apontamento, até contestar se for o caso, tá bom? Então, eu queria que uma de vocês aqui, numa ordem aleatória, viesse aqui, eu vou sair, e você fica aí com 2 minutos para você se expressar, que o programa aqui é expressão sem limites. Então, é a hora de vocês fazerem aí a denúncia que o Sérgio diz. Ele não gosta de falar reivindicação, ele não quer que reivindica, e nem muito menos que faz algum tipo de apontamento. Ele acha que tem que ser... Não é apontamento, apelo. Apelo ele não gosta. Se quiser fazer, faça a denúncia. Entendeu? Seja lá o que vocês queiram fazer. Mas aqui agora a gente vai abrir o microfone para vocês, porque o programa é expressão sem limites, e aí vocês ficam à vontade para dizer 2 minutinhos o que vocês quiserem. Gostaria de ouvir as 3. Fica à vontade. Uma por vez, por gentileza. José. Pode falar também. Para ficar melhor, você pode falar, você é conselheira, qual é o setor que você está representando aí? Tá, eu sou Juliana Delfino, sou militante social há mais de 20 anos, aqui na região de Ferraz de Vasconcelos. Atuo em várias bandeiras aí sociais, mas eu sempre digo que minha principal bandeira é o movimento negro, pela minha condição de negritude, né? Então, assim, sempre me posiciono, Juliana, mulher negra, e dentro dessa postura, e dessa posição e dessa condição, eu tenho que defender a criação do Conselho da Igualdade Racial na cidade. Nós precisamos ter esse avanço, então eu peço, não é um apelo, como diz o meu amigo jornalista Sérgio, mas eu queria falar para nós militantes do movimento negro. Dessa vez não estou nem falando para o poder público, estou falando para nós militantes entendermos o momento e a oportunidade de fazer as coisas acontecerem. É um ano político, sim, e a gente não pode deixar que a política divida o movimento negro. Tá? Então, a gente tem que respeitar. Nós estamos num espaço democrático, num país democrático, cada um com sua liberdade de pensamento, cada um com sua liberdade de se posicionar politicamente, mas isso não pode ser maior do que a nossa causa de negritude. A política não pode ser maior do que a nossa causa. Então, que a gente entenda isso, coloque foco no objetivo de formar o nosso Conselho de Igualdade Racial. Chega da gente ficar patinando, fazer reuniões, e depois, por conta de uma decisão de política, que é um direito de cada um, fazer sua escolha partidária e fazer dessa escolha partidária sua ferramenta de luta. Então, é nesse ponto que a gente precisa amadurecer. Porque a escolha partidária ela não tem que ser uma delimitação da atuação de nenhum movimento social. Porque se a pessoa entender que o partido ele amplia, ela tem que ter a coragem, a gente tem que bater palma e a gente tem que incentivar as participações e não renegar e não jogar pedra naquelas pessoas que têm coragem de se colocar a serviço e pôr a cara para bater. Muito bem. Pode levar o microfone. Vamos ouvir agora, né? Pode ser a Kátia? Kátia Santos, vamos lá. Se apresenta novamente para o pessoal, qual o conselho que você é e solta a voz aí. O microfone é seu. Sou Kátia, faço parte do Conselho de Saúde mais pertinho do microfone. Da cidade de Ferraz de Vasconcelos. E eu quero só enfatizar o que eu já disse na minha fala anterior, que é a participação popular, né? Enquanto os munícipes não tomar consciência e não se apropriar da força que ele tem, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. Porque estamos lá dispostas, né, como conselheira de saúde, nós estamos lá defendendo uma saúde pública de qualidade, igualdade para todos, mas a população tem que vir junto, porque quem necessita é a população. E a população que eu digo somos nós, começa por mim, porque se eu estou ali, eu estou defendendo um direito que é para mim e é para nós todos. Como já foi citado, nós teremos agora este ano a eleição do Conselho. É importante que vocês se apropriem da necessidade que vocês têm que estar junto para entender, para poder
reivindicar os direitos à saúde, os direitos não só à cura, né, mas à prevenção. Começa pela prevenção, né? Começa com seu atendimento periódico nos postos de saúde, né, para prevenir possíveis doenças, né? Então, nós precisamos disso. Uma outra situação é nós temos muita população, muitas pessoas da população que ainda não se vacinaram, né, que ficam negando a vacina. A vacina, ela é preventiva, sim. Se porventura você vier a ser contaminado, a doença ela não vai ser tão mortal como houve nas primeiras altas da curva da pandemia. Então, se vacine, se previne. Levem as suas crianças, agora que começou as vacinações para as crianças, levem suas crianças para serem vacinadas, para prevenir. A vacina é importante. Então, vocês procurem as unidades que estão aplicando as vacinas e esteja lá. E, mais uma vez, um convite. Esteja fazendo parte do controle social, que é a saúde. Isso é bom para você, isso é bom para mim, isso é bom para todos nós. Muito bem, Kátia Santos, né? Agora eu queria chamar aqui a Dulce do Bem. Vamos lá, Dulce, passar o uso dos seus 2 minutinhos, solta a voz, expressão sem limites é com você. Bom, certo, ok? 2 minutos só? Você chama 3 mulheres para falar, então no vai final, lá. 2 minutos 2 minutos e meio. Tá, você ótimo. Ganhou 30 tá segundos. Vendo? Você ganhou 30 segundos. Vocês têm que correr atrás do prejuízo agora. Bom, em questão da saúde, Conselho da Saúde, no momento, nós estamos discutindo, já foi se discutido o Plano Municipal de Saúde, aqui de Ferraz. É um plano plurianual que vai nortear os rumos da Secretaria de Saúde, o rumo deste governo, durante 4 anos. Lá deve ter políticas públicas para toda a comunidade, toda a sociedade. Mulheres, homens, crianças, idosos, negros, população LGBTIs, LGBTIs que mais, tem que falar certo, né? A gente tem que se educar nesse sentido. Não importa, todos têm que ser abraçados, né? E população em situação de rua. E aí o secretário, humildemente, eu acho que o secretário teve muita ajuda, né, nesse sentido, porque ele não estava lá no dia que foi apresentar o plano para a gente, ele não estava, mas foi apresentado esse plano e nós questionamos, o plano está pronto? Só para a gente assinar? Né? Aí o que aconteceu? Teve que voltar, refazer com nossas considerações, nossas observações, e porque lá não tinha políticas públicas para os LGBTIs que mais, lá não tinha políticas públicas para a população em situação de rua, lá não tinha políticas públicas para os negros, as mulheres negras, né? Então, é isso, participação, controle social, é isso, é começar, lá do início, organizar, propor, articular políticas públicas que envolvam a nossa melhoria, nosso bem-estar dentro do município. E é tudo. Na saúde, a saúde não é só doença, a saúde é um completo bem-estar. E para a saúde envolve a gente ter um transporte decente, envolve a gente ter segurança, ter emprego e salário digno, ter uma moradia digna. Tudo isso é saúde, são fatores determinantes sociais que influenciam na nossa saúde. Então, mesmo que não seja no Conselho de Saúde, você tem o Conselho da Mulher, você tem o Conselho da Igualdade Racial, que tem que ter aqui em Ferraz, que nossa amiga Juliana está batalhando para isso. Então, tem N espaços. Tem o Conselho dos PCDs, né, da minha amiga Carla, que acabou de cutucar ali. Tem N espaços para a gente participar e se articular enquanto população, enquanto pessoa. Porque a gente precisa estar em grupos e precisa estar articulando, não sozinho, e mesmo que nós não estejamos em época de campanha, nós não sejamos candidata, mas nós estamos aqui fazendo o que todos devem fazer, os que os vereadores deveriam fazer. E eu nem vou falar de política, muito mais, porque mesmo eu estando presidente do MDB Mulher, eu estou presidente do MDB Mulher, o meu presidente, Daniel Baump, me concedeu essa honra de ter mais uma função, é uma função, né, que a gente tem que trabalhar,
mas não me enveredando para o lado da política, mas para o lado do controle social, da participação democrática nesses espaços institucionalizados, né? E para falar da mulher, eu vou aproveitar esses minutinhos e convidá-los para o dia 8 de março, esse grande evento que nós estamos fazendo junto com a Prefeitura, junto com a Secretária de Cultura, a Rose Cross, como nunca foi feito em Ferraz. Nenhum governo que já passou em Ferraz teve um olhar de fazer um evento, uma ação com serviços e orientações para as mulheres durante um dia todo. Isso é só um começo, e isso tem que ser valorizado. Isso não é pouca coisa, né? A gente ter um dia para olhar, cuidar da mulher, coibir a violência doméstica e familiar, promover a igualdade de direito. Afinal de contas, a igualdade de gêneros é um dos quintos princípios lá para a gente alcançar objetivos da ONU. Isso, 2030, a gente deveria estar, que eu duvido que estejamos, em 50% em relação a direitos, igualdade, 50, nem homem mais, nem mulher a menos, mas 50-50. Então, nós temos que trabalhar para isso. E essa ação do dia 8 de março é um começo, é um caminho para que a gente tenha essa igualdade de gênero na nossa comunidade, na nossa sociedade. E, aproveitando o meio minuto, eu sou a Dulce do Bem. Eu sou a Dulce do Bem. Estou aqui, conselheira, muita gente me conhece, mas muita gente também não me conhece, mas me sigam lá na minha fanpage, @Dulce do Bem, no Instagram também, @Dulce do Bem, e aí vocês vão acompanhar nossas ações, tanto do Conselho da Mulher, quanto do Conselho da Saúde, e, precisando de um terapeuta, estou aqui. Obrigada, gente. Maravilha. Ó, Juliana, aproveita e dá também os dados, o seu endereço eletrônico lá, tem página... Raízes, né, que você representa a entidade, já faz um merchanzinho lá para o pessoal seguir você lá. Sim, temos, vocês podem acompanhar o trabalho da Casa de Cultura Raízes no nosso Facebook, né, Casa de Cultura Raízes, e no Instagram, Casa de Cultura Raízes, e também do nosso trabalho no Instituto Melo Cordeiro, também pela Facebook e pelo Instagram, Instituto Melo Cordeiro. Kátia Santos, vamos lá fazer o merchanzinho também lá, o pessoal precisa conhecer a página, seguir, né, o trabalho de vocês, é muito importante. Vai lá, fica à vontade. Sim, a página da minha entidade é sindsaude@sp. Acompanha lá os trabalhos que a gente tem feito em defesa dos trabalhadores da saúde no estado de São Paulo, e eu estou diretora do Sindsaúde São Paulo, atendendo aqui a região do Alto Tietê. Então, nos acompanhe lá as nossas lutas, né, as nossas reivindicações, estamos lá. Muito bem. Isso que eu ia dizer, respondam lá depois, tá? Tem muita pergunta, o pessoal, inclusive tem uma aqui que eu quero até ler, a Marisa Gomes, ela diz: não sou da comunidade de Ferraz de Vasconcelos, mas virei fã do programa, a todos por nos dar voz. Então, é sempre a nossa ideologia de trabalho aqui, viu? Dar voz às pessoas. Então, as pessoas às vezes confundem muito a TV Ativo com o governo. E aqui eu sempre faço questão de frisar que não é uma TV do governo. É uma TV que foi criada, um veículo de comunicação criado para dar voz. Seja lá do governo, seja de oposição, seja do centro, não tem isso. Aqui as portas estão abertas e não precisa nem meter o pé na porta. Simplesmente chega, a gente abre, vem dialogar com a gente, não tem discriminação aqui, a gente recebe todo mundo. E eu espero, inclusive, que vocês tenham se sentido muito respeitados aqui. Né? A gente fez esse convite e nos sentimos muito lisonjeados por vocês aceitarem. As portas continuarão abertas sempre que tiver uma reivindicação, sempre que tiver um apontamento. E eventos também, né, como vai acontecer no dia 8, né? Manda aqui para a gente divulgar também o evento, tá? A gente quer ser parceiro. Tá? Então, conte sempre com a gente da TV Ativo, porque nós somos parceiros em qualquer que seja as circunstâncias, tá bom? Eu quero saber se o Sérgio tem mais algo a dizer para a gente finalizar o programa, depois o Ronaldo também. Na verdade, parabenizar a participação delas, eu acho que foi brilhante. Eu acho que sempre uma oportunidade de esclarecimento, né? É importante, e aquilo que eu coloquei no começo, eu acho que a gente está numa época de protagonismo. Eu acho que vocês estiveram muito bem e a gente precisa aprofundar mais esse tipo de coisa, porque ficar aí uma vez só também não vai movimentar a sociedade. Então, eu parabenizo vocês e a gente espera receber vocês aqui logo, em breve. Ronaldo.
Sempre parabenizando também o trabalho. Espero que tenha se sentido à vontade e passar para vocês que a TV Ativo está com as portas abertas para trazer a informação para o povo, que vocês estiverem lá, questão de reuniões, tá? Pode estar aqui usando aqui o espaço da TV Ativo. E agradecer a você que esteve conosco até agora, com a gente, tá bom? Um abração para você. Dizer mais uma vez da nossa satisfação em receber vocês aqui e tenho certeza que o conselho que vocês fazem parte está muito bem representado lá. Vocês são mulheres guerreiras, mulheres que estão aí, levantaram, arregaçaram a manga e não tem tempo ruim, né? Com salário, sem salário, que lá não tem salário, a gente sabe que vocês estão lá lutando em prol da comunidade. Lembrando você que vai passar a acompanhar um pouco a história do conselho da sua cidade, precisa de mão de obra, precisa de gente empenhada para exercer esses cargos nos conselhos da cidade, tá bom? Mas saiba, não tem salário, é um conselho que você vai por amor, você vai trabalhar por amor, é um trabalho voluntário, não vai pensando que vai ter dinheiro, que não tem salário. Mas também não precisa de salário para você fazer o bem para a sua comunidade. Se você ama a sua comunidade, ama o seu bairro, vê que tem os problemas na cidade que você pode somar, então junte-se a um conselho. Vai lá, faça a sua inscrição, vai ser divulgado, provavelmente. A TV Ativo vai ser um veículo de comunicação que vai divulgar as datas de eleições do conselho. Então, quando você vê aí que está sendo divulgado, vai lá, faça a sua inscrição, se empenhe, vamos juntos fazer o melhor pela nossa cidade. Isso não depende só de prefeito, não depende só de vereador, depende de conselho, depende de você também como cidadã que pode aí juntar força, né, unir forças e batalhar em prol da melhoria do nosso município. Tá bom? Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês. Amanhã tem programa Musicando, né? Vamos receber aqui na TV Ativo Osmar Terra, carnavalesco, compositor, vai falar assim, das suas composições, seus trabalhos musicais, vai ser muito bacana, não perca. Às 8 horas, Musicando, nossos convidados Osmar Terra. E para você que nos acompanhou até agora, o programa vai ficar aí, né, no Facebook, também no YouTube. Compartilhe, continua compartilhando lá, que vai ficar instalado, vai ficar posicionado lá, prontinho para você curtir e compartilhar, tá bom? Precisamos fazer com que esse programa chegue em maior número de pessoas possível para levar essa transparência dos conselhos da nossa cidade, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até amanhã, curta e compartilhe nossa página lá, a gente precisa de vocês.